novo. Eu sou Luísa, bolseira do projeto, e, bom, esse espaço hoje foi pensado para que a gente possa discutir um pouco sobre o uso de softwares na análise textual. A Júlia foi uma das colaboradoras, por isso eu perguntei, se ela estava aqui, porque inicialmente nós pensamos em algo como uma oficina do Iramutec, mais voltado para o Iramutec, e uma ideia dela foi que o espaço fosse mais amplo, um início de conversa sobre o uso de software como recurso para análise textual, e assim, aqueles que aqui estiverem e quiserem contribuir de algum modo sobre, trazer alguma experiência que já tiveram sobre algum software específico, não necessariamente o Iramutec. Eu já dei uma olhada nas produções de algumas pessoas aqui no grupo, e já vi que algumas pessoas já trabalharam com a Evoque, NVivo, também o Iramutec. Então, a ideia é promover esse espaço de discussão. Como eu tenho uma experiência um pouco mais recente com o Iramutec, eu faria essa primeira fala de uns 25 a 30 minutos sobre o software, mais direcionado para esse software, e, na sequência, nós podemos abrir para uma discussão sobre as experiências de forma geral que as pessoas acreditam que podem ser pertinentes para as análises no âmbito do nosso projeto. Tudo bem? Me escutam bem? Estou falando rápido, tá ok? Tá tudo Ótimo. certo? Pronto. Então, vou dar sequência. Pronto, eu pensei essa apresentação e estruturei em 5 partes, assim, não vai ser muito longo, eu juro, mas a primeira delas é sobre algumas considerações sobre análise textual, de forma geral. No segundo momento, já introduzo um pouco sobre o software Iramutec. Na sequência, alguns aspectos sobre instalação e preparação de um corpus para análise no Iramutec, algumas possibilidades de análise, e, por fim, eu abro para questões e experiências com o grupo. Eu não sou uma especialista no uso de software de forma geral, mas acho que podemos fazer uma conversa, dinamizar uma conversa interessante aqui. Bom, sobre a análise textual ou análise lexical, é importante considerar que ela consiste num tipo específico de análise de dados que trata especificamente de material verbal transcrito. Então, entrevistas, documentos, grupos focais, qualquer texto, de forma geral, pode compor um corpus e ser analisado com o auxílio do software Amutec. E por essa, por essa por esse tipo específico, né, de análise, que é tanto quantitativo quanto qualitativo, porque aproxima dados textuais, dados eminentemente, essencialmente qualitativos, é um tipo de análise que visa dissolver, de alguma forma, uma dicotomia clássica entre o quantitativo e o qualitativo na análise de dados. E, então, esses softwares, de forma geral, têm sido cada vez mais utilizados, especialmente nas áreas de ciências humanas e ciências sociais, especialmente quando o conjunto de dados, né, o conjunto de textos do corpus analisado é bastante volumoso. Então, não faria sentido analisar 10 entrevistas, 15 entrevistas com um software como Iramutec. Existem, assim, a depender do tamanho da entrevista, algumas pessoas fazem, mas, em geral, ele é mais utilizado para corpos mais volumosos. Então, enfim, 1.000 respostas de participantes a uma mesma questão, ou eu vou trazer alguns exemplos aqui, mas, enfim. É, Quanto mais volumoso, acho que mais útil o software pode ser, um software, né, de análise textual. Há softwares que organizam mais os dados e, com isso, facilitam a realização de análise de conteúdo. É o caso, por exemplo, do NVivo, que ele faz mais uma organização, né, do material a ser analisado, e também aqueles mais voltados para uma análise quantitativa dos dados textuais. E aí vão entrar o Evoque, o Alcest e o Iramutec, que realizam análises, então, estatísticas sobre dados textuais e possibilitam que se relacione as palavras encontradas na produção com variáveis, categorias caracterizadoras dos produtores do texto. Por exemplo, eu vou fazer uma análise de textos que foram, entrevistas que foram realizadas com homens e mulheres.
Então, essa variável, né, o gênero, pode, de alguma forma, impactar no padrão de resposta. Então, o software, ele, em geral, consegue fazer essa relação entre as características do emissor, né, categorias, variáveis e o conteúdo. E, na maior parte dos softwares, a unidade de análise era obrigatoriamente a palavra, mas o Alcest, que foi um programa inovador, possibilitou que se recuperasse também o contexto em que as palavras ocorriam. Então, na maioria das vezes, os trabalhos eram com quantidade de palavras, a frequência que determinada palavra foi evocada. Já com o Alcest, ele já dava um passo a mais, ele também mostrava o contexto em que aquela palavra, em geral, aparecia. Então, digamos que, enfim, a 25 de abril vem muito associado à revolução. Então, o contexto da palavra revolução está, em geral, no corpo X, associado a essas duas palavras bem associadas. Então, o SESC faz esse avanço, né, das palavras e possibilita, então, um tipo de análise que é chamada classificação hierárquica descendente, e além de permitir essa análise lexical do material, oferece esses contextos, então gera classes lexicais. Então, classes em que essas palavras se organizam, né, contextos gerais de um determinado corpus. Então, esse é o avanço do Alcest, e o Iramutec seria uma alternativa gratuita ao Alcest. O Alcest é um software muito bom, que avançou, mas ele é caro, tem um valor a ser pago pelo uso dele, e já o Iramutec não, é um software gratuito. Acho importante considerar também que existe uma série de críticas sobre o uso de programas informáticos para facilitar o processamento de grandes volumes ou números de texto, por abrir uma possibilidade do pesquisador negligenciar o seu papel na análise de dados textuais. O que os pesquisadores na área observaram? Que, pelo menos algumas publicações iniciais com o uso do Alcest, traziam muito o uso do Alcest como se ele fosse o responsável pela análise de dados. Então, os dados foram analisados pelo Alcest, e aí alguns estudos sobre o Iramutec, com o Iramutec também. Então, os dados foram analisados pelo software Iramutec, e, na verdade, o software ele não analisa os dados, né? Quem analisa os dados são os investigadores, a equipe de pesquisa, e a partir de determinadas técnicas ou modelos. Então, observou-se um esvaziamento nessas relações do material com o contexto, além de descrições mecânicas do conteúdo estudado. Então, nesse caso, é importante ter sempre em mente que o software ele não configura um método analítico. Então, dizer que utilizou um software não quer dizer que a gente está ali descrevendo no nosso estudo o nosso método, o método de análise. Então, em geral, confunde-se com o método, e também, nesse sentido, é importante reforçar que, além do domínio do software, é importante também ter um domínio do estado da arte, que envolve o tema específico de cada pesquisa. E aqui eu trouxe 3 exemplos de pesquisas bem diferentes, que utilizaram materiais diferentes, métodos também de coleta e análise diferentes. Um outro exemplo aqui também é uma outra pesquisa, eu achei bem assim. Então, aqui, no anterior, eram reportagens, né? Nesse aqui, já foram respostas de participantes a um questionário, a um formulário online sobre a normalidade, assim, sobre como as pessoas viveram o lockdown na Itália. Então, também foram muitas respostas, 223 participantes, mas eram narrações das experiências do primeiro momento de lockdown na Itália. Então, um material diferente também. E aqui os autores colocam que foi realizada, né, análise textual com o método Reinet, aqui, que é essa classificação hierárquica descendente. E um terceiro exemplo foi realizado por meio de entrevistas semi-estruturadas, a uma pesquisa brasileira sobre
relacionamentos amorosos. Então, foram entrevistados homens e mulheres sobre como eles caracterizavam relacionamentos amorosos, e a partir essas entrevistas também foram analisadas com o auxílio do software, e a variável gênero foi uma variável importante para entender esses dados. Então, foram 3 exemplos com os do Iramutec, e com isso eu entro especificamente no Iramutec, que é um programa, como eu disse, gratuito, de código aberto, desenvolvido por Pierre Rathenau, e ancorado numa linguagem de programação R, que permite fazer, então, diversas análises estatísticas sobre o material verbal transcrito. Ele foi desenvolvido inicialmente em língua francesa, mas foi validado o dicionário em diversos países. Eu sei que o português foi validado, pelo menos no Brasil, pelo grupo desses professores aqui, Ana Maria Justo e Brígido Viseu Camargo, que são da Universidade Federal de Santa Catarina, se não me engano. Eles fizeram uma ampla validação do dicionário português e fizeram um dicionário muito bom. E, com isso, o programa ele ficou apto a fazer essas análises em português, utilizando essas 5 possibilidades, né? Análises textuais clássicas, pesquisa de especificidade, a classificação hierárquica descendente, análise de similitude e a nuvem de palavras. Por essas diferentes possibilidades de análise, por ter uma interface simples, por ser gratuito e fácil de fácil compreensão, os autores, em geral, colocam o Iramutec como um software que tem potência, assim, né, que pode contribuir muito para estudos em ciências sociais e ciências humanas. E, nesse sentido, aqui eu já entro na parte de instalação e preparação de um corpus. Para instalar, não é, em geral, era para ser fácil, mas às vezes dá uns problemas, assim, na instalação. Então, eu coloco aqui um tutorial que eu achei bem bom, ajudando a instalar. Também eu tive um problema recente com a instalação no Mac, então eu achei esse vídeo também aqui sobre a instalação específica no Mac. E esse laboratório, né, que eu referi no Brasil, chama LACOS, é um laboratório de psicologia social e da comunicação e cognição. Eles disponibilizam um material muito bom sobre o uso do Iramutec. Eles, tanto artigos publicados com o uso do Iramutec, quanto um tutorial bastante extenso, assim, de 80 páginas, descrevendo passo a passo como compor um corpus, como realizar cada tipo de análise. Então, eu indico aqui esse material e posso enviar depois, caso tenha interesse. E, bom, então partimos desse ponto, né, de que, em última instância, o Iramutec ele vai tratar de textos. Então, estudos documentais, método etnográfico, levantamento de dados por meio de entrevistas ou questionário, grupo focal, textos. Material de pesquisa que gere textos. E aí o corpus, né, ele vai ser construído pelo pesquisador e vai ser esse conjunto de textos que se pretende analisar. Então, por exemplo, se nós decidimos analisar os filmes financiados em Portugal entre 2018 e 2022, o conjunto dessas sinopses constituirá, então, o nosso corpus, que é o que nós estamos fazendo atualmente no âmbito da T4. Então, digamos que todas essas sinopses juntas configuram um corpus, e cada sinopse, isoladamente, é uma unidade que compõe o corpus, e ela vai ser o texto. O programa ele vai trabalhar nesse triângulo aqui, corpus, o conjunto de textos, o texto, que vai ser cada uma dessas sinopses, no caso do exemplo, e o segmento de texto, que é o ambiente das palavras, que é, então, uma quebra que o próprio programa faz, em mais ou menos 2 ou 3 linhas. A Jéssica saiu e voltou. Bom, pronto. Mais ou menos 2 linhas o programa quebra, e é isso vai acontecer em função do tamanho do corpus, mas é a partir dessas unidades, né, essas vão ser as unidades de análise, esses segmentos de texto. Então, são pedaços desses textos, no caso das sinopses, que juntas configuram o corpus. Acho que deu para entender, né? Bom, eu coloquei aqui um pedaço do nosso corpus, esse que eu referi sobre filmes financiados. Eles foram compostos com base nos catálogos digitais do ICA, de
de 2018 a 2022. E aí aqui, como vocês podem ver, vai ter uma linha de comando ou linha de asteriscos, metadados, que é como, em geral, chamam essa primeira linha aqui, onde nós inserimos as variáveis da pesquisa, então as características que são importantes para essa pesquisa específica. Então, nesse caso, né, dessa tarefa da T4, nós entendemos que era importante ter o número do filme, né, que numa tabela foi elencado de 1 a 362, a tipologia ser uma longa, curta ou uma série, o gênero ser a ficção, audiovisual mais geral, documentário ou animação, a data da produção, a realização, se foi realizado por uma mulher, realizado por um homem, ou mulher e homem enquanto realizadores, achamos que valeria a pena inserir essa variável, a língua e o tipo de financiamento. Então, existe financiamento apenas do ICA, ICA e outros financiamentos nacionais, ICA e outros internacionais. Então, aqui é só um exemplo de como fica o corpus. Então, está aqui ao lado, eu fiz a minha legenda, né, dessas variáveis, e aqui a sinopse e em cima a linha de comando, com o tipo, né, esse primeiro filme, por exemplo, é uma curta de ficção, realizada em 2021 por uma mulher, em português e financiado apenas pelo ICA. Então, é assim que a gente monta um corpus. E aí tem algumas regras gerais. A Alice montou um corpus recentemente, eu vi que ela está aqui também. Ela foi super cuidadosa, assim, de tirar esses itens que o programa não lê, por exemplo, não justificar, negrito, itálico. Mesmo assim, a gente tem sempre que revisar, porque o programa é muito sensível, então se você deixa algum material, por exemplo, aspas, enfim, percentagem, ele trava e não roda a análise. Então, aqui tem algumas orientações gerais de como preparar o corpus. Ele não roda no Word, ele roda no LibreOffice. Aí vão ter os textos separados por linha de comando. A linha de comando, em geral, ela deve ser, orienta-se que ela seja monotemática, porque o que que acontece? Quando a gente tem um corpus que ele tem mais de um tema, por exemplo, se eu vou estudar a história de 3 países, se o corpus ele tem a história de três países, então pessoas responderam sobre a história do Brasil, sobre a história de Moçambique e sobre a história de Portugal. E a análise, ela provavelmente vai gerar 3 classes: Brasil, Portugal, Moçambique. Então, quando a gente tem um corpus que ele não é monotemático, ele tende a ter esse viés, assim, a própria construção do corpus determina as classes temáticas que vão emergir dessa análise. Então, é importante que seja uma linha de comando monotemática, é importante corrigir, revisar o arquivo, observar a pontuação, evitando parágrafos, material verbal do pesquisador deve ser sempre suprimido, então as perguntas, né, as questões que foram surgindo aí no grupo focal pelo moderador, por exemplo, não entram, e, enfim, não justificar negrito, itálico, uniformizar siglas em minúsculo, as palavras hifenizadas, assim, como não é bom, o programa não vai ler o hífen, a gente precisa fazer como, assim, bate-papo, terça-feira, fazer essa junção para virar uma palavra só, o programa vai entender como uma palavra só. Verbos na forma de próclise, é assim que ele lê, então, onde tiver refiro-me, eu tenho que colocar me refiro, mesmo que né, errado no português, assim, evitar diminutivos, manter os números em algarismos, e aqui é o tipo de salvamento, de como salvar, né? Tem que ser texto, escolha, codificação, enfim, são informações mais técnicas de como salvar, como preparar esse corpus, mas como eu disse, existe esse tutorial que tem tudo isso passo a passo, e é muito difícil que a gente decore isso. Eu, pelo menos, toda vez que vou compor um corpus, volto ao tutorial e leio tudo e vou fazendo essa limpeza com base nessa leitura. Aqui na primeira figura tem a interface do programa, ele é bonito.
ele muda de cor todas as vezes que a gente abre. E quando a gente faz uma análise, ele faz um sonzinho também. Tananana. Como trava muito, quando esse barulho aparece, é uma coisa muito boa. Enfim, tem a interface coloridinha, e aqui, nessa parte superior, vai ter os tipos de análise que o programa gera. São 5. Hoje eu vou falar um pouquinho mais de 3: estatísticas, a classificação hierárquica descendente e a nuvem de palavras, que são 3 análises muito utilizadas. E eu vou utilizar, então, o exemplo de 3 corpora. O primeiro é esse, dos filmes financiados, que eu já citei antes. O segundo é esse da história do meu país, que foi, como eu comentei, composto pela Alice na pesquisa anterior. Então, é a história do meu país, Portugal, e história do meu país, Moçambique. Foi a primeira questão apresentada aos participantes dos grupos focais. Eles eram questionados sobre como eles apresentariam o país a um aluno novo na escola. Então, que material que história do país seria contada a esse estudante novo. Então, só para, caso vocês queiram falar mais sobre esses corpora, também podem falar, tá bem? É só uma visão geral para que se entenda. Bom, então é isso. A primeira análise geral, assim, a primeira que se faz quase sempre, né, porque a partir dela que todas as outras são realizadas, é uma análise de estatística, uma análise lexicográfica. Ela vai fazer o quê? Ela vai identificar e reformatar as unidades de texto, transformando, então, os textos em segmentos de texto, como eu citei anteriormente. Então, é nesse momento que o programa vai quebrar, por exemplo, aquelas sinopses em pequenas partes, outras que ele vai analisar. Então, essa parte, né, de estatística vai identificar a quantidade de palavras que há no corpus, vai identificar uma frequência média de palavras, a quantidade de APACs, que são palavras que aparecem apenas uma vez, e é isso. A partir dessa primeira análise, há uma pesquisa do vocabulário e uma lematização, que seria transformar as várias flexões ou lexemas de uma palavra no seu lema ou base comum. Então, uma palavra corpo, corpo e corpão. Todas as vezes que aparecer, vai ser sempre corpo. O programa vai entender que se trata de corpo. Então, precisar, precisam, precisa, se precisa, no caso, vai virar sempre precisar. A partir dessas formas reduzidas que o programa vai fazer as outras análises, e vai identificar o que seriam formas ativas e suplementares. Então, formas ativas e suplementares seriam com base nas classes gramaticais. Então, em geral, adjetivos, substantivos são considerados formas mais ativas, e suplementares seriam ali preposição, advérbio, que são dada menos importância a essas palavras, né, porque elas têm menos conteúdo na análise. Então, essa é a primeira análise geral. E aí, aqui eu trago um exemplo dessa análise para os 3 corpora que eu trago de exemplo. Então, o primeiro, de filmes, vai ser sempre assim, ó, o número de ocorrências, que vai ser o número de vezes que a palavra aparece. Então, 26.384 aparecem de palavras. Formas ou palavras diferentes, né, o número de formas, são quase 5.000. Número de APACs, que seriam essas palavras que aparecem somente uma vez, 2.600. E a média de ocorrência por texto, que é esse número de ocorrência dividido pelo número de textos que nós temos. Texto, no caso, cada texto da pesquisa. Então, no caso dessa pesquisa, cada sinopse. Já na pesquisa sobre a história do meu país, o número de textos é o número de respostas dos estudantes a essa pergunta, né? Como você apresentaria a história do seu país a um estudante novo? Então, em Portugal, foram 111 respostas, então 111 textos, que geraram, então, 6.158 ocorrências.
número de formas aqui, 1114, enfim, vai ser sempre essa lógica. Na história do meu país, de Moçambique, foram, no caso, 79 respostas. Então, estão aqui apresentadas essa primeira análise, que é a análise de estatísticas ou análise lexicográfica. Na sequência, eu trago a nuvem de palavras, que é uma análise muito frequente, né? Não só no Iramutec, muitos outros softwares rodam a nuvem de palavras, até às vezes sites, enfim. E ela tem essa função de agrupar e organizar as palavras graficamente em função da frequência da palavra no corpus. Então, é uma análise lexical mais simples, porém, ela fica graficamente interessante. Então, em geral, é uma análise que a gente usa em uma apresentação no congresso, visualmente ela fica sempre interessante. Então, as palavras, né, quanto maior a palavra aparece na nuvem, maior a frequência e a centralização dela na nuvem. Quanto menor a frequência, mas a palavra parece menorzinha ali. Eu trouxe aqui a dos filmes, como vocês podem ver, aparece ali no meio vida. Isabel achou bonito. Dos filmes aparece vida, filme, mulher, Portugal, história, homem. Então, é um banco muito mais generalista em termos de temas, né? Aparecem muitas palavras diferentes, porque é um banco diversificado mesmo. Já na história do país, Portugal aparece Portugal, país, história, e aí vão ter outras palavras que aparecem menores, mas vão ter grande relevância. Aqui aparece o 25 de abril, aparece liberdade, aparece revolução, cultura, monumento, aparece o Cristiano Ronaldo em algum momento aqui, aparece, enfim, diversas palavras que são importantes, né, dentro desse corpus. E no terceiro corpus, sobre a história de Moçambique, aparece moçambicano, história, país, Moçambique, português, independência de uma forma muito marcante, colonialismo, colonização, guerra, colonizar. Então, aqui estão os exemplos das nuvens de palavras. E a terceira análise que eu trago hoje é uma que é muito utilizada, a grande maioria dos artigos que usa, né, que conta com o auxílio do Iramutec, apresenta uma classificação hierárquica descendente, porque é mesmo a análise mais diferente, assim, né, e, enfim, o diferencial desse software, no caso do Alceste e do Iramutec. É um método proposto por René, que classifica os segmentos de texto em função de seus respectivos vocabulários. E o conjunto deles é repartido com base na frequência das formas reduzidas. Então, essa análise visa obter classes de unidade de contexto elementar, que são frases, né, são segmentos de texto, que ao mesmo tempo vão apresentar um vocabulário semelhante entre si e vocabulário diferente das outras classes. Eu vou mostrar isso na análise, vai dar para entender melhor. Então, o software ele vai organizar os dados em um dendrograma, que é como nomeia essa ilustração, né, o que ele gera, e a interface possibilita, então, que se recuperem ainda no corpus original esses segmentos de texto associados a cada classe. Então, no momento em que se obtém o contexto das palavras estatisticamente significativas, possibilitando, então, uma análise mais qualitativa dos dados. Eu vou mostrar no exemplo, acho que fica mais claro do que assim, de forma teórica. Mas, de toda forma, é importante saber que o software ele vai executar cálculos e fornece resultados que nos permitem a descrição de cada uma das classes. Então, ele vai gerar classes temáticas e vai ter ali o percentual de cada classe, as palavras que geralmente aparecem juntas, as palavras que geralmente aparecem separadas, e vai permitir que a gente também faça uma relação dessas palavras com características daqueles que as emitem. Então, se o gênero é uma variável importante, a gente pode entender ali se o gênero é uma variável que impacta no padrão de respostas. Então, se as mulheres respondem de uma forma diferente dos homens a determinada questão, determinada pergunta e estímulo. Então, essas classes de segmentos de texto em nível do software são compostas por uma classificação
segundo a presença ou ausência de determinado vocabulário. E em nível interpretativo, a significação das classes vai depender sempre do marco teórico de cada pesquisa. Então, é mesmo aquela lembrança de que o software por si só, né, o relatório que o Iramutec gera, e, enfim, as análises, elas não falam por si só. A gente precisa sempre trazer o marco teórico que estamos trabalhando ali dentro da pesquisa. Bom, então, dá para ver? Dá para ver direitinho? Não. Sim, sim. Tá, pronto. Então, aqui é do primeiro corpus de filmes financiados. Então, o Iramutec, quando você vai lá e solicita uma classificação hierárquica descendente, ele também vai dar algumas informações que eu coloquei aqui no lado esquerdo, que vai ser o número de textos, o número de segmentos de textos que o programa quebrou, né, para fazer essa análise, enfim. E ele vai dar alguma coisa que é importante aqui, que é o percentual de aproveitamento do corpus, que nesse caso aqui ficou em 85,5 e que é bom, segundo os pesquisadores assim na área, um percentual de aproveitamento de acima de 75% é melhor, assim, para que a gente tenha mais confiança nessas divisões aqui que o programa gera, nessas classes. Então, nós ainda não fizemos sentar para discutir esses dados, é só uma exploração mesmo do material. Então, temos aqui 4 classes geradas com base nessas sinopses que compõem o corpo de filmes financiados. Então, a classe mais significativa, ela tem filme, cinema, espaço, personagem, imagem, documentário. Então, é uma classe que nós conversamos, parece falar muito sobre a produção do cinema, a produção audiovisual e aquilo que está sendo feito ali. Então, vem documentário, filmar, mas também traz de português, Fernando, escritor, memória, enfim. As outras classes, tem essas duas que são um pouco mais próximas, a classe 2 e a classe 1, me parece que trazem mais coisas relacionadas a relacionamento, tem amigo, mãe, família, avô, enfim, são provavelmente filmes mais voltados para temáticas de relações. Enfim, a gente ainda não fez essa análise, né, como precisamos fazer, de sentar e ver o que de fato essas classes querem dizer, mas o que eu quero trazer aqui é mesmo essa exploração, né, como esse corpus ele se apresenta. Então, o Iramutec ele vai aproximar palavras que, em geral, aparecem juntas. Então, quando as sinopses têm a palavra filme, ela pode vir acompanhada de cinema, espaço, personagem, imagem, mas ela não vem, em geral, associada a amigo, quarto, noite. Então, as classes, elas são formadas por palavras que se aproximam entre si e que se diferenciam das demais. Acho que dá para entender, mas trazendo agora no outro corpus, aqui, temos sobre a história do meu país em Portugal. Então, a classe que se separou primeiro aqui, que é a mais representativa, ela traz 25 de abril, Revolução, Liberdade, Cravo, Marcante, Expressão, Importante, Salazar, Fascismo, Regime, Ditadura. Então, ela está muito voltada ao 25 de abril, a questão da liberdade, enfim, aparece muito central, e ela, por exemplo, já se diferencia bastante de uma classe que está aqui no outro extremo, que é a classe 3, que traz Brasil, Índio, Mundo, Descobrimento, Independência, Português, Angola, Pedro Álvares Cabral, porque esse corpus, ele foi composto também por algumas respostas de pessoas de outros países. Então, aqui, provavelmente, temos muitos brasileiros que respondem sobre a história do Brasil. Mas, se a gente pensa que na classe 1, ela é uma classe que traz alguns conteúdos, não necessariamente de história, mas que os estudantes escolheram falar, né, sobre a história do país, que é falando sobre a gastronomia portuguesa, sobre Cristiano Ronaldo e coisas assim que, em geral, são diferentes daqueles que emitem
respostas sobre revolução, liberdade, 25 de abril. Então, é mais ou menos assim que o programa gera, e nós, enquanto investigadores, é que vamos fazer uma leitura dessas classes. Então, nós vamos olhar para isso e dizer e tentar entender o que essas classes querem dizer, né, enfim, fazer essa leitura e aí discutir. Em geral, os pesquisadores montam um dendrograma e discutem classe por classe. Então, na classe 5 nomeada tal, então a gente vai fazer uma nomeação da classe enquanto investigador, um conteúdo assim, assim, esse conteúdo é diferente das classes tal e tal. Então, essa discussão é que é feita. Então, é por isso que é importante reforçar. É um auxílio, é um apoio, não é uma análise que vem pronta. Nós que vamos nos debruçar sobre esses dados e tentar entendê-los e discuti-los. Bom, tá. Com esse segundo corpus, eu também peguei um exemplo de como aparecem os perfis. Lá no software, ele tem as classes aqui, né? Ele gera esse dendrograma, e ele também tem essa opção aqui de perfis. Nesses perfis, nós conseguimos ver cada uma das classes e as palavras que são mais frequentes e que tem um maior que quadrado dentro dessas classes. Então, na classe 1, por exemplo, essa que eu citei, né? Gastronomia, comida, já na classe 5, 25 de abril, revolução, cravo. E aí, o que nós podemos fazer, né? Como eu falei anteriormente, a gente consegue recuperar o contexto. Então, se eu clico no 25 de abril aqui, o programa vai abrir as frases que dão exemplos de como esse 25 de abril foi referido. Então, aqui, o primeiro exemplo Portugal é um país bastante culto, com a variedade de culturas. Um marco importante na nossa história foi o 25 de abril, a Revolução dos Cravos. Os soldados das armas colocaram cravos nas pontas das armas. Enfim, aqui uma outra, 25 de abril, a partir dessa data, os portugueses finalmente são livres de se expressar, antes controlados pela PIDE, podendo falar, escrever, ouvir o que quiserem. Enfim, são frases, né, unidade de contexto elementar, que vão que vão exemplificar essa classe, né? Vão trazer esse conteúdo da classe, o contexto em que a palavra mais significativa aparece. E, por fim, o último corpus que nós trouxemos também como ilustração é esse da história do meu país, mas com a mesma pergunta entre estudantes de Moçambique, e aqui nós temos 5 classes, e enfim, a classe maior representatividade fala de história, contar, surgir, libertação, colonialismo, importante, né? Num outro extremo já tem chegada, índio, gente, Moçambique, riqueza, soldado, província. Então, do mesmo modo, né? Aqui as informações, e aí a gente vai fazer o quê? Vai olhar para essas classes, olhar para os perfis, né? Como essas palavras aparecem, quais são as frases, as unidades de contexto elementar que explicam essas palavras, e fazer uma discussão com base nisso. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos também da palavra portugueses, como ela aparece no banco em Moçambique, e um exemplo intensificando no assunto, eu diria que o nosso país sofreu muito na mão dos portugueses. O nosso povo não obteve direito de expressão, era guerra por todos os lados, viviam precariamente. Enfim, e aí teve que lutar muito para se libertar das mãos dos portugueses e conseguir essa independência no dia 25 de junho de 1975. E aí eu trouxe também um paralelo, assim, com... Portugal, portugueses, foi muito referido no Banco de Moçambique, mas, por outro lado, eu fiz uma busca específica, né, pelo termo Moçambique no Banco Português, e só apareceu uma vez nessa frase aqui, que eu ilustro. Aparece: já fomos um império gigante, mas que foi diminuindo e ficando sem as nossas colônias, como Angola, Moçambique, éramos muito ricos, e agora somos um país pobre. Somos um país pequeno em terra, mas gigante em território, alma e coração. Então, só para fazer esse paralelo, assim, dessa possibilidade também de comparar esses dois corpora, por exemplo.
Então, uma coisa que eu sempre faço e trouxe como exemplo é que enquanto eu estou compondo corpos ali, montando e revisando a questão das formas, né, retirando, enfim, retirando aspas, vendo a questão da pontuação, eu também vou lendo e fazendo uma espécie de exploração desse material, assim, né, fazendo uma leitura flutuante, como a gente chama, e pontuando coisas que podem aparecer e podem ser importantes para a leitura dessas classes depois, porque é isso, somos nós que vamos fazer a leitura das classes. Então, eu tinha colocado isso aqui, algumas notas para análise, enquanto eu fazia o tratamento do corpus, e aí tinha isso, a importância do 25 de abril para a história do país, algumas referências mais antigas, aparece o Primeiro Rei, descobrimentos ainda como motivo de orgulho, a ideia do declínio português, como grandes conquistas, hoje um país pobre, destaques mais gerais elogiosos à gastronomia, cultura, belezas naturais, fado, referência ao desporto, aí tem ali o Cristiano Ronaldo, o Euro 2016, que aparece também no Corpus, e algumas referências à questão econômica atual. Então, só para ilustrar que essas notas que a gente vai fazendo e a forma como a gente vai tratando o corpus, depois nos ajuda a fazer uma leitura dessas classes, no caso de como elas aparecem. Bom, acho que é isso que eu trouxe até aqui, algumas referências da apresentação que eu citei aqui, e aí eu trago para questões e experiências da equipa. Peço desculpas pelos travados aqui, mas é isso. Muito obrigada. Obrigada, Luísa. Eu vou falar um pouquinho também, já que, né, você falou agora. Obrigada pela apresentação. Acho que você conseguiu falar bastante coisa. Não é um software fácil de se apresentar, assim, tudo, né, em, sei lá, 30 minutos. Você conseguiu fazer bastante coisa em pouco tempo. Foi bom que você conseguiu trazer exemplos, né, também para a gente ver já com dados que têm a ver com o nosso projeto, para a gente começar a ter ideia. Achei muito interessante essa ideia que vocês tiveram de já começar a trabalhar com, por exemplo, na tarefa 4, né, com as sinopses e tal, e para já ir explorando esse material assim, porque era algo que eu nem teria pensado assim a priori, assim, achei interessante essa ideia realmente. Ai, só um minuto que eu apertei um botão errado. Eu quase saí da conversa. Eu fui fechar o site, o chat, né? E quase saí aqui da conversa. Agora, não sei se outras pessoas já tinham usado, né? O software às vezes pode parecer um pouco assustador, mas é, como a Luísa disse, assim, aquele manual, que ela até botou o link ali, né? É realmente muito útil, assim, eu também recorro a ele, assim, muito, porque eu não tenho muita habilidade tecnológica, assim, então, desde a instalação, né, até o uso em si do software, eu acho que é sempre bom ir confirmando as informações ali, né, do como fazer e tal, mas na hora, né, depois que passa essa parte, né, mais chata, vamos dizer assim, né, de instalação e de se adaptar ao uso, ele fica mais amigo, assim, né? No início parece algo um pouco estranho, assim, e a parte inicial é chata, realmente, de formatar o banco, né? Então, é um trabalho chato, eu não tenho nem outra palavra para descrever, mas o resultado é muito interessante, assim, que ele fornece, né? Como uma possibilidade, eu acho, né? Não a única, né, de análise, mas para complementar realmente as análises que a gente já poderia fazer de outras formas, né? Seja análise de conteúdo, análise do discurso, enfim, outras análises que a gente faria, né, manualmente, vamos dizer assim, né? Acho interessante ter essa possibilidade de associar, às vezes, ao software. Às vezes, até em algumas pesquisas, a gente tenta fazer a nossa análise manual, vamos dizer assim, né, de conteúdo, que seja, por exemplo, seja das entrevistas ou das análises, vamos supor, de peças jornalísticas,
e depois rodar no software para não contaminar, né? Não fazer primeiro o software e depois você já ir olhar os dados, né? Com, o software gerou essas classes, fez tais coisas, tais, né, possibilidades, e você já ir com um olhar enviesado, né, para os seus dados. Normalmente a gente tenta fazer manualmente e depois olhar, né? E é interessante ver que algumas coisas, obviamente, são similares, né? Que bom que são similares, né? Da análise que o software, né, propõe ali, né? E do que a gente consegue fazer, né? Sem o auxílio dele. Mas é interessante ver que cada uma tem suas vantagens, né? Também, assim, às vezes o software pode deixar passar, de fato, algumas coisas, igual a Luísa falou, ele não aproveita 100% do material, isso eu nunca vi. Assim, normalmente 80%, 85%, o que ele usa mesmo para gerar, né, aquelas análises. Então, pode haver algo que, às vezes, né, alguma nuance ali que ele não pegou e que, às vezes, a gente consegue ver isso numa análise mais detalhada, né, de discurso, né, ou de conteúdo, temática, enfim, a depender, né, da escolha aí dos pesquisadores. Por outro lado, tem coisas que às vezes a gente consegue ver no software. Você fala, pô, não tinha pensado nisso antes, assim, principalmente quando é muito volume de dados, assim, ele faz muita diferença, porque a gente não consegue fazer milagre, né, manualmente, assim. Então, às vezes tem, por exemplo, agora eu e uma outra professora lá da UFES, né, no Brasil, nós estamos orientando uma mestranda que o corpus de dados dela, ela está analisando violência contra mulheres, né, em um jornal do Espírito Santo, né, lá no estado, e ela tem 15 mil quase peças jornalísticas. E, coitada, assim, aí ela está utilizando o Iramutec e num volume de dados assustador, assim como esse, é muito interessante ver o que o software permite, principalmente que naquela parte chata de montar linhas de comando, né, dos asteriscos lá que a Luísa mostrou, você pode inserir as variáveis que são de interesse, né, por exemplo, nessa pesquisa, em que ano foi publicada, né, determinada notícia, vamos dizer assim, era violência cometida, por exemplo, por um homem, por uma mulher, onde, né, o local, enfim, várias coisas que podem ser de interesse a depender da pesquisa, que você pode inserir, né, nessa, claro, tem que inserir numa linguagem mais numérica, né, ter uma legenda à parte, né, tipo, é tal coisa, né, dois é tal coisa, mas inserindo ali jeitinho, quando ele gera né, ele roda esse banco de dados, a gente consegue fazer algumas afirmações com um pouco mais de precisão, tipo, esse tipo de conteúdo, esse conjunto, né, temático aqui, ele estava mais presente, vamos supor, notícias publicadas no ano tal, ou, enfim, a depender, né, do que está se falando, outras variáveis, né, o gênero tal, né, foi mais presente com relação, né, a esse tipo de conteúdo. E algumas afirmações que nos permitem ter que às vezes no feeling, vamos dizer assim, quando a gente está lendo, a gente consegue perceber, né? Mas com 15 mil notícias, assim, é difícil você falar, assim, a tal palavra que todo mundo às vezes pergunta, né? Mas é significativo, né? Alguma coisa que você está falando, assim, né? Num volume tão grande, né? De dados, é só achismo, né? Alguma coisa assim. Então, às vezes, isso eu acho muito interessante do software, conseguir conversar com o nosso tipo de dados, assim, mais qualitativo, assim. Porque o dado em si, ele é texto, né? Pode ser a transcrição das entrevistas, né? Pode ser as sinopses, né? Igual vocês fizeram aí, né? Dos filmes, podem nem ser, né, as reportagens, enfim. Mas é texto, a gente não tem esse trabalho de transformar o texto em número, que é essa dificuldade, às vezes, que as pessoas, quando querem rodar no SPSS, né, outros softwares, assim, de estatística, você tem que transformar tudo em número, e esse software não precisa. Então, isso é sensacional, assim, para ajudar, né? Eu sempre, assim, já fiz pesquisa usando só o Iramutec também, é muito interessante,
principalmente quando o volume é enorme, né, e às vezes você não vai conseguir, né, fazer a análise manual, vamos dizer assim, de tudo, em tempo hábil, pode conseguir, né, mas às vezes não em tempo hábil, para, sei lá, né, defender um mestrado, enfim, por uma disciplina, por alguma coisa, né, alguma restrição que se tenha, né, de tempo, o software pode ser muito útil, assim. Mas eu acho que se tem a chance, né, de combinar com outra análise, é ainda mais interessante, assim. Enfim, não tem, eu acho que a Luísa explicou muito bem, assim, se tiver também alguma, né, alguém tiver alguma questão mais específica, assim, talvez a gente possa, né, falar da nossa experiência. Mas, enfim, eu tenho mais experiência com o Iramutec e o Alset, né, que ela disse que é o equivalente. Eu não tenho tanta experiência com outros softwares, assim. Utilizei uma vez o NVivo, mas numa versão há muitos anos. Assim, eu nem sei dizer como é que ele está atualmente, para falar a verdade. Eu Tem usei mais pra... recentemente o Oi? NVivo, eu usei recentemente Ah, que o bom. NVivo, sim. Costumo referir-me a essa experiência como uma experiência traumática, não por não ter sido útil, e faz exatamente o que a Luísa disse que fazia, é muito bom para nos ajudar a fazer análise de conteúdo de textos, não é? E faz também muitas coisas que eu vi aqui, as manchas de palavras, depois faz as estatísticas, depois faz... Aliás, a primeira vez que eu tive contacto com o NVivo até foi através da Carla Cerqueira, que promoveu uma formação lá no SEX. Mas depois foi no Diadoring que nós usámos o NVivo. E porquê é que eu me refiro a ele como uma experiência traumática? Porque foi um trabalho, como nós dizemos, um trabalho de formiga, de sapa, nós dizemos trabalho de sapa, não é? Essa parte de estar a introduzir os dados um por um foi a análise de 3 jornais diários entre 2015 e 2020. E tínhamos 8 palavras-chave para as notícias, portanto, só as notícias onde aparecia pelo menos uma dessas palavras-chave. Portanto, eram centenas e centenas de entradas. E porque é que é traumática? Porque afinal e já percebi que aqui não se coloca isso, porque afinal nós tínhamos aquela base de dados, um dos objetivos do projeto era, depois do projeto, disponibilizar a base de dados para outros investigadores ou ficar com ela para outros projetos nossos, mas afinal aquilo tem paga-se a utilização, não me lembro agora do nome, e quando chega ao fim da licença, a licença de utilização, quando chega ao fim da licença de utilização, deixas de ter acesso à base de dados. Ou seja, chegou o fim do projeto, chegou o fim da base de dados. Kitty, mas tu Isso é loucura. Mas se tu eventualmente pagares nova licença e tiveres guardada a tua base, tu consegues abri-la e usá-la outra vez, não é? Para andar sempre a pagar licenças. Eu sei. Não é que se paga, também tive que pagar na altura da tese, de facto. É horrível, porque os projetos acabam, depois já não há financiamento. Exato. E não era isto que era suposto, era ficarmos com Mas foi por isso que, por causa desse trauma, que afinal também já aconteceu a várias pessoas, não é? Que as pessoas ficam super frustradas quando vão querer ver de novo os dados ou partilhá-los, já não conseguem. Ou analisar de outra maneira, porque a análise nunca mais também não é? O Iramutec tem esta vantagem, é gratuito. É gratuito. E tem várias desvantagens, não é fácil, não é? E como a Luísa explicou muito bem e a Júlia também, é muito moroso e sobretudo fazer a tal linha de código de metadados é uma grande chatice. Limpar o corpus das tais coisas que bloqueiam, não é? Os asteriscos, as aspas, blá, 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 blá. Mas compensa do ponto de vista de, não estamos com a preocupação de, esquecemos de pagar a licença neste ano
ficamos sem os dados, não é? Pois. Olha, Isso parece-me excelente. neste ponto eu usei o Max QDA, que acho que é um primo do NVivo, e também fiquei preocupada com essa questão quando acabou a licença, que eu comprei a licença para fazer as análises da minha tese de doutorado, e aí depois descobri, eles têm um programa à parte do MaxQDA, que é o MaxQDA Reader, né, leitor, e aí você consegue abrir a base de dados, consegue ver os códigos, e aí eu fiquei até bem contente, assim, que você consegue até refazer algumas análises, fazer alguns filtros, algumas análises com alguns filtros em alguns documentos e outros não, né? Algumas entrevistas e algumas não, fazer algumas análises de relação entre códigos, mas aí realmente para exportar ele já não deixa para as tabelas em Excel e tudo mais, mas poder abrir os dados e ver, e até às vezes visualmente a gente vendo, a gente lembra de algumas coisas, enfim, só de poder abrir o arquivo já foi bem legal. Acho que é uma vantagem que conta em favor do MaxQDA. Eu nunca trabalhei com o NVivo, mas bom Pois, saber que ele não... o NVivo, depois da pessoa aprender, aquilo também é preciso tirar um curso, atenção. Mas, e um curso mesmo, eu nunca aprendi, eu não cheguei a aprender a utilizar o NVivo na sua potencialidade máxima. Mas percebi o suficiente para, quer dizer, aquilo faz muita coisa, aquilo faz magia. Quando chega a altura de começar a pedir a magia acontece. São gráficos de tudo, são tabelas de tudo, pronto. É mesmo muito bom para a análise de conteúdo. E aqui eu digo de conteúdo que já é uma análise, que já ajuda muito a uma análise que muita gente chama de discurso. Né? E eu continuo a ter dúvidas e sobre a apresentação que foi feita, também tenho dúvidas em relação a este software, para o trabalho que eu faço, atenção, sobre análise de discurso, porque quando me dizem, ele vai reduzir a palavra corpo e corpão a uma só palavra, corpo. Opa, no meu trabalho essa é a diferença toda. Dizer corpo e corpão, aí é que está muitas vezes o que eu quero perceber, porque é que, por exemplo, um homem se refere a uma mulher como o corpão, que é diferente de dizer o corpo. E aí eu fico muito, isto a mim se calhar o trabalho não compensa, porque depois o que eu quero fazer é muito fino, é uma filigrana muito... Tem que ser mesmo texto, não sei, mas isto sou eu já estou muito à frente, não é? Do que viemos aqui fazer hoje. E depois acho também que depende sempre muito lá está, da introdução dos dados. Não é? O que é que nós queremos, por exemplo, neste caso, o que é que nós queremos quando introduzimos as sinopses dos filmes e os dados mecanográficos dos filmes, o ano, os minutos do filme, se é documentário ou se é que parece-me que uma folha de Excel faz isso, se calhar com menos trabalho. E a análise das sinopses também não é a análise do filme, nem este programa serve para isto. Não é esse o objetivo, Kitty. Neste caso, o nosso objetivo é termos uma visão geral daquilo que é o cinema produzido no período que nós propusemos, financiado, e a partir daí perceber quais são as principais temáticas que são abordadas nesse material e depois ir fechando o escopo, focando depois só nas curtas-metragens e depois na análise dos filmes que realmente nos interessam. Pois eu não sei o trabalho que vocês tiveram, Isabel. A Luísa estão aí. Sim, dá-me só um segundo. A Luísa, eu queria... A minha pergunta é só esta. É a diferença entre o número de horas que tu passas a fazer uma coisa e o que tu verdadeiramente colhes daí. Sim, é assim, eu acho que este software e aquilo que a Luísa está de parabéns, eu gostei imenso da apresentação, acho que ela teve imenso trabalho, de facto, a organizar
a base de dados e os dados para poder rodar no Iramutec, nós de facto já tínhamos uma base de dados com essa informação, com as sinopses, mas ela teve que codificar aquela informação toda, como ela muito bem explicou. Acontece que o que me parece é que aquela codificação que ela, e aquele material, e aquela base de dados que ela preparou, permite-nos não só fazer criar e pensarmos e termos uma visão geral daquilo que é o cinema produzido, mas depois permite-nos fazer análises mais finas. De quê? Por exemplo, nós podemos perceber quais são as curtas-metragens produzidas sobre as questões migratórias, são produzidas por homens, são produzidas por mulheres, numa análise, e depois focarmos nas curtas que realmente interessa analisarmos. Portanto, vamos de uma visão mais geral daquilo que foi o cinema financiado, e estou só a falar de cinema financiado, não estou a falar daquilo que também propusemos em termos de festivais de cinema alternativo, isso é uma outra parte do nosso estudo, não é, nesta tarefa, que não está aqui ainda pensado. Esta é apenas uma fase inicial e realmente para termos uma visão global daquilo que tem sido o cinema produzido, que foi o cinema produzido neste período, financiado, quais foram as principais, em que é que se investiu em termos cinematográficos em Portugal, quem são os realizadores, são homens, são mulheres, quais são os principais temas explorados, e eu fiquei com vontade de perceber, por exemplo, naquela nuvem de palavras, ainda não tive a oportunidade de explorar estes dados porque estou a tentar fechar outras coisas, mas naquela nuvem de palavras perceber onde é que, por exemplo, porque é que vida surge, não é? E em que sinopses e porquê? Perceber porque é que aquelas classes, porque há duas classes que cruzam muito, que se focam muito na questão das relações, portanto, à partida há um conjunto de filmes que abordam, em particular, as relações estabelecidas, relações familiares, relações amorosas, etc. Há uma outra classe que tem menções a palavras como confronto, luta, e quero perceber porque é que surge aí, e por exemplo, a questão da revolução surge numa outra classe. Portanto, há pequenas questões que, se nós formos explorar com mais atenção, partindo daqui, mas irmos vendo depois os filmes em concreto, e o que é que eles discutem, eu penso que não dar uma análise interessante. Temos que ver sempre os filmes, não é? Claro, nós não podemos deixar os filmes de parte. E é preciso, pois, mas as informações que estão na base de dados, não é? Se calhar depois também precisam de ser algumas corrigidas depois de se ver os filmes. Por exemplo, o filme Nhamila não é português, não é falado em português. Exato. Esse é um dos filmes que nós queríamos... e estava lá em português. Nós temos alguns filmes que temos que analisar obrigatoriamente, nós não podemos analisar todos, não é? E essa é uma das curtas que está na nossa... que gostávamos de analisar. Mas pronto, isto se calhar já estamos a entrar muito na tarefa de cinema, mais concreta. Sim. Não é porque tem a ver com os dados que utilizamos, não é? Nesta fase, não é? Mesmo os outros dados, eu achei muito interessante o que o software consegue gerar em naqueles trabalhos, não é? Sobre como é que contaríamos a história do nosso país e depois cruzar essa informação. Aí para mim é mais evidente, as vantagens do programa, não é? Análise de entrevistas, análise de texto, mesmo texto. Para análise de filmes, para mim, ainda não consigo ver, e admito que a dificuldade é minha, ainda não consigo ver, porque o máximo que nós poderíamos perguntar é como é que os filmes se apresentam, como é que são feitas as sinopses dos filmes. Sim, mas é exatamente isso. Neste caso não está a fazer uma análise dos filmes, é uma análise da apresentação dos filmes. Pois. É a única que podemos fazer. Se calhar a forma como eles se apresentam também determinou... Também diz coisas. Exatamente. Nós notamos, por exemplo, que há palavras que parece que são palavras vetadas, não é? Porque se calhar significam que, se houver essa palavra, o filme não é financiado.
Não quero aqui desenvolver muito mais porque não temos tempo. Há algumas ver coisas questões, desse tipo. quando nós Aqui pesquisamos já é sobre temas, pós-financiamento, não é, Rosa? Está mais preocupado com o público, não Sim, é? Porque mas aqui a sinopse do sim. filme já foi financiado. Sim, já Aqui é foi, mais, mas há palavras que se calhar vão afastar o público e há outras palavras que se calhar o vão chamar. Pois às vezes até se enganam, mas pois, em algumas, olha, cá entre nós, há sinopses que não dizem nada sobre os filmes. pois. Nós exatamente. sabemos disso, não é? Pronto, mas nós temos que. A ideia nesta fase não é analisar os filmes, é perceber qual é o discurso dos filmes financiados e como é que eles se apresentam e que filmes são produzidos, né? Que são produzidos neste período. E começa por esse estudo mais genérico para irmos focando nas curtas que nós propusemos analisar. Temos uma visão geral e depois aprofundarmos e estudarmos determinadas curtas que nos interessam de facto. Porque, por exemplo, quando nós trabalhamos quando pesquisamos, por exemplo, o termo, nas sinopses, o termo migração ou migrante, ele basicamente não aparece, aparece muito raramente. Mas nós temos muitos filmes que trabalham estas questões da alteridade e, portanto, este software ajuda-nos a ter uma ideia mais global daquilo que surge, mas também aquilo que não surge, não é? E que está ausente. E isso também é interessante discutir. Olha, eu não sei se faz parte do escopo, se vocês já tinham pensado nisso, mas também não sei nem se vai haver tempo para algo do tipo, mas acho que seria muito interessante, por exemplo, incluir uma análise das reviews dos filmes ou dos curtas, que aí a gente consegue ter um comparativo da sinopse, ou seja, o que se quis mostrar e aquilo que é o que as pessoas estão realmente vendo no filme, né? Eu sei que são muitos filmes, alguns provavelmente nem se consegue os reviews, porque nem estão nos sites, né? No Rotten Tomato, enfim, esses sites da vida. Mas, não sei, fica uma ideia, né? Acho que podia ser interessante. Nós poderíamos fazer tanta coisa, seria interessante fazer tanto, e eu acho que sim. Agora, se nós conseguirmos nesta tarefa, estou a pensar, se nós conseguirmos no tempo que temos, fazer esta análise global, depois trabalhar especificamente a questão, as curtas, que foi que nós propusemos, e analisarmos um conjunto de curtas específicas que vemos que figuram, que podem ser ou não financiadas, porque depois temos um conjunto de curtas que são produzidas com recurso a outro tipo de financiamento que não é do ICA. Mas se conseguirmos depois fazer uma análise aprofundada de algumas dessas curtas, foi isso que eu já fico muito satisfeita, porque o tempo passa demasiado rápido. Aí passou um ano, não é? E agora eu acho que seria muito interessante, talvez para um outro projeto, quem sabe, mas neste eu julgo que não temos tempo para tudo. Nós temos que começar, não sei o que é que vocês acham, mas eu penso que nós temos que começar, de facto, a gerar este tipo de informações e começar a escrever sobre elas e focarmos nos festivais de cinema de que nós falamos, não é? E nas mostras de cinema. Porque também isto é só uma parte daquilo que nós propusemos fazer, não é? Que é a análise do cinema financiado. Mas há uma outra parte que ainda está por fazer, não é? E temos que definir, ainda não definimos especificamente quais serão os festivais ou as mostras de cinema que serão analisadas e os filmes que serão analisados nesse contexto. Portanto, ainda temos tanto por fazer que eu agradeço, Patrícia, mas não sei o que é que vocês acham. Se alguém tiver vontade de contribuir e colaborar nessa tarefa, eu não digo que não. Olha, eu queria também só fazer um comentário. Eu não sei se, não me lembro se está previsto o uso do Iramutec para análise das histórias de vida, mas a minha experiência com o Max PDA teve um ponto aí, uma questão que, por exemplo, o quanto uma palavra significa uma coisa para o entrevistado e significa outra para outra pessoa. Por exemplo, uma que tive imensa dificuldade de decifrar foi qualidade de vida. Qualidade de vida para um significava uma coisa e para outro outra coisa.
E aí você consegue, às vezes, ter uma noção do que a pessoa quer dizer, mas ela não necessariamente está associando, a relação que você consegue fazer, ela não necessariamente está citando ter uma qualidade de vida de novo. Então, em um momento ela fala, eu quis vir para Portugal para ter mais qualidade de vida. E aí, em outro momento da entrevista, e aí viver bem para mim é, não sei, ter melhores condições financeiras, é morar perto do trabalho, enfim. E aí você conseguia decifrar ali. E aí, não sei, se vocês estiverem pensando nisso, ter um pouco de atenção que com as relações das palavras específicas, não necessariamente essa é uma questão que vai ficar esclarecida, talvez seja preciso manualmente ou ter um nível maior de interpretação para não cair assim nessas pegadinhas, né, que faz parte, mas enfim, é importante sempre ter atenção. Mais adensaste as minhas dúvidas, Patrícia, mas também, como a Luísa explicou e muito bem, este programa é mais para grandes quantidades de informação, não é? Tipo 100, 200, 300. Nós não vamos entrevistar 100 pessoas, nem 20. E vamos fazer análise do discurso. Portanto, não sei, é uma coisa que podemos falar todos, não é? E está aberta, obviamente, e como disse a Isabel, se alguém se oferecer, força. Mas, honestamente, eu não tinha pensado nisso, eu tinha pensado nos métodos mais à unha de análise, não é? Não sei o que é que tu já disseste isso, mas se a Júlia quiser também acrescentar alguma coisa, ou outras pessoas tenham experiência em análise de texto, de entrevistas, neste caso. A Carla e a Alice têm a mão no ar, se calhar querem dizer alguma coisa. Se calhar posso rapidamente, não me estou a oferecer em primeiro lugar para fazer isso que vocês dizem que é preciso e também não quero entrar em detalhes específicos sobre, não é sobre tarefas. Aliás, para mim foi a primeira vez, e agradeço à Luísa, foi a primeira vez que eu contactei com este software e agradeço, acho que foi muito, muito claro. Nunca já tinha ouvido o nome, mas nunca tinha sequer olhado para as potencialidades. Fiquei, e deixem-me dizer só isso, fiquei a achar que tinha várias vantagens, acho que pode ter várias vantagens para algumas análises. Não sei se me sentiria capaz de avançar e de fazer uma análise. Não sei se estou a ser, se calhar estou a complicar, mas achei bastante difícil. Por exemplo, eu achei que era muito útil, e deixo aqui o desafio, se nós usarmos, e por exemplo, eu acho que isto para a tarefa 2 podia ser útil, até. Penso que poderia ser, embora eu tivesse pensado, nós não falámos ainda sobre isto, porque ainda estamos na parte 1 da tarefa 2, não estamos na segunda, isto teria de ser sempre utilizado para a segunda parte, não para a primeira. Eu estava a pensar mais, se calhar, eu entretanto migrei do NVivo para o MaxQDA, porque acho que a interface é mais fácil e tem ali outras potencialidades e também como vou fazer uma formação em breve, achei que podíamos utilizar na tarefa 2 se calhar, mas quer dizer, não conversámos sobre isso, está tudo em aberto. Eu sentia que se calhar para avançar, por exemplo, com este software e para eu fazer alguma coisa com ele, eu precisava de uma formação, precisava que a Luísa fizesse, ou a Luísa e a Júlia fizessem formação parte 2, ou seja, nós olhássemos para a nossa base de dados quando a tivéssemos e nós inseríssemos e codificássemos e limpássemos e fizéssemos aquele processo, ou seja, eu não me sinto capaz de todo, percebi
percebi as potencialidades e tudo isso, não me sinto de todo capaz de agora vou usar e vou experimentar com aquele sozinha. Não, medo, não sou capaz. Portanto, acho que ia ajudar muito fazer essa parte, se nós avançarmos, e eu gostava até de aprender, e portanto serei uma formanda, participante, se quiser fazer essa parte, precisamente para perceber, porque eu posso estar completamente errada, e por isso vou fazer aqui uma pergunta que pode não fazer sequer sentido, que é, eu olhando para estas potencialidades, eu diria que este software está ali a meio do caminho, um bocado entre o SPSS e o MaxQDA, o NVivo, diria eu, assim do que estou a ver de fora, de ser uma utilizadora da SPSS. Não gosto, mas tenho utilizado, e agora até já sei fazer aquelas coisas que não sabia na altura do meu doutoramento, tipo análises de regressões e coisas que eu achava que nunca ia aprender. E o MaxQDA, o NVivo, portanto, fiquei a pensar aqui que tem esse lado, não é, mais um bocado quantitativo, mesmo do que tem o MaxQDA, mas depois tem ali um viés, não é, qualitativo também, que o aproxima destes outros softwares. Mas lá está, não sei se isto corresponde ou não. E, portanto, não quero falar mais, só quero dizer uma coisa, que é, eu acho que isto não dá de todo para todo o tipo de análises, como é óbvio, mas acho que nos é uma ferramenta mesmo muito útil, e acho que devemos de não desperdiçar. E vou aqui colocar uma coisa na discussão que não é de todo consensual, e que eu estou a colocá-la na discussão, mas a partir de um posicionamento crítico sobre o que vou dizer, ok? Que é, eu acho que isto é muito vantajoso se nós quisermos publicar coisas. Pronto, e fico-me por aqui. Posso eu, então, já falar e aproveitar o gancho das publicações, como a Carla terminou agora a fala dela. Eu tive a experiência também de usar o Iramutec antes, e agora recentemente também em colaboração com a Luísa, né, a trabalhar com esses dados, e discutimos também. E sim, acho que tem, em termos visuais, é muito ilustrativo, assim, acho que gera boas imagens, e isso tudo é também muito bonito, mas agora pegando um pouco também do que a Kitty comentou, da diferença do Iramutec para um Excel, eu acho que o Iramutec, uma das principais vantagens é permitir que a gente identifique essa correlação de palavras, que depois podem realmente ser palavras relacionadas, assim. Então, essas conexões, existe um outro gráfico que é lembra muito o símbolo do SEX, que é a rede, então vai formando ali as palavras que são mais ligadas. É muito parecido com a nuvem, mas ele liga as palavras. Então, uma palavra, por exemplo, Portugal, aparece ela muito mais ligada com o país, com migração, com... Então, ele tem várias ferramentas, e parabéns para a Luísa também, realmente é um desafio mexer com a ferramenta também, como a Carla comentou agora, sim. Existe uma série de coisas, e a parte que dá muito trabalho é fazer não só a inserção, mas criar uma boa linha, digamos, né, daquela programaçãozinha ali. Então, quando a gente define bem esses critérios, já é muito melhor, mas às vezes a gente demora muito mais pensando nisso. E agora também comentando um pouco dessa experiência da história de Portugal, né, da história do país que cada um deles escreveu no questionário. Até nós discutimos recentemente, por exemplo, a inclusão da variável migração, porque isso pode gerar depois um outro resultado, que é a pessoa que fala da história do seu país e que tem uma história de migração, ela pode ter um posicionamento diferente de outra pessoa que não teve. Então, são várias formas de olhar para os mesmos dados, né? É mais um comentário e complementar coisas aqui, talvez alinhar vários comentários um pouco com a experiência da ferramenta e com a apresentação que a Luísa nos fez muito bem também. E também, já para concluir, agradecer também a Patrícia, não sabia que era possível pelo MaxQDA voltar a ter acesso depois. E aí a outra vantagem do Iramutec é ser gratuito. Eu fugi do MaxQDA porque era muito caro, o NVivo a mesma coisa,
SPSS nem se fala, depois tinha toda aquela disputa das licenças, né, que eu sei que é possível ter acesso, mas há um número restrito de pessoas que conseguem, enfim. E para concluir, acho que das vantagens maiores do Iramutec é que essas nuvens, essas palavras que eles conseguem, essas classes, como a Luísa também apresentou, eles nos ajudam a identificar temas, e por outro lado também nós conseguimos fazer testes e indicar determinados temas para a ferramenta e fazer testes. Eu acho que também ajuda muito a explorar, e principalmente quando tem um volume muito grande de dados, a gente consegue inserir novas variáveis ali e refazer o teste e ter outros resultados. Então, em termos de exploratório, acho que é muito vantajoso, e principalmente nessa fase inicial também acho que pode ter boas pistas sempre para desenvolver a investigação. Era mais um comentário. Obrigada. E parabéns, Luísa, mais uma vez também. Eu vou aproveitar, entrei na fila aqui do levantar a mão. Nossa, concordo muitíssimo com o que a Kitty, a Carla e agora também a Alice foi complementando. Eu não acho que serve para tudo, assim, realmente, o software. Eu gosto, uso e tal, mas principalmente para o tipo, né, de análise que você estava falando, Kitty, assim, né, por exemplo, essas nuances, assim, essas coisas vão sumir no software, porque ele vai realmente por o radical, né, da palavra, as primeiras, né, o prefixo, né, das palavras ali. Então, existe a possibilidade, eu não aprendi a fazer no Iramutec, no Alcest, que é o predecessor, né, do Iramutec, que é caríssimo, né? Então, eu migrei pro Iramutec agora, mas antes eu usava o Alcest na universidade, né? Porque eu não tinha como ter em casa. No Alcest eu aprendi a mexer no dicionário e ensiná-lo essas diferenças, né? Assim, só que era um trabalho enorme para você explicar, tipo, igual a Patrícia estava falando, não tem como explicar algumas coisas assim, então, tipo, o bem, né, o viver bem e a qualidade de vida. Eu tentava explicar algumas coisas para o dicionário, mas estava ficando assim, foi um trabalho surreal. Eu não aprendi a fazer isso no Iramutec, e honestamente não pretendo aprender, porque é isso que você estava falando, essa relação custo e benefício. Eu acho que tem uma hora que tem que falar, se é esse tipo de análise que eu quero fazer, melhor fazer à mão, realmente, assim, porque o preparo, né, que vai ter, né, para o software, e talvez ele não vai alcançar esse nível, né, que bom que a gente ainda não é insubstituível, então, de delicadeza, assim, né, de perceber algumas coisas, assim, principalmente em entrevista, nas falas das pessoas, assim. Por isso que eu acho que, como a Carla comentou ali, eu acho que vai ser útil, sim, para a tarefa 2, até normalmente, ainda que sejam, né, mídia alternativa, né, vamos dizer assim, tem um certo padrão da escrita, né, da forma como se publica e tal, então, que até, como normalmente vai se juntar, né, num corpus de dados todos, é mais interessante para o software entender aquilo, porque, por exemplo, quando são entrevistas diferentes, pessoas falam de formas muito diferentes, às vezes fica até ruim. Por isso que às vezes dá um aproveitamento baixo do software, porque ele nem entende como coisas estão em comum. E a gente acaba, às vezes, tendo que fazer tanta transformação na forma como a pessoa fala para o software entender aquilo, que fica um pouco fake, né? Quase assim. Mas, para quem, quando está com tempo, né, e tal, e disposição, e quiser fazer as duas versões, vamos supor, vai fazer uma análise de discurso, né, de 10 entrevistas, vamos botar assim, e quiser também, né, estar com disposição lá, montar o banco de dados todo e rodar no software, né, duas coisas paralelas, às vezes é interessante, assim, às vezes, confesso, eu fiz isso no doutorado, eu tive um trabalho enorme, e eu não usei.
Aí, e eu acabei usando só o que eu tinha feito à mão. Então, eu fiquei, assim, me lamentando, né, que eu perdi um tempo enorme para fazer isso. Pode ocorrer, mas há vezes que é super interessante. Então, assim, eu acho que para a questão, por exemplo, da história de vida, pode deixar como um plano B aí, talvez se tiver com tempo, né, se a gente der conta, né, de fazer, beleza, a gente tenta fazer. Agora, pro da mídia, realmente eu acho que a gente já pode ter em mente que eu acho que vai ajudar mais. Eu nunca usei, assim, o Max IDEA, né, mas muita gente utiliza e diz que é sensacional, né? Assim, em termos das análises e tal. Eu acho que talvez tenha esse porém que vocês falaram de, vamos supor, tá todo mundo trabalhando em diferentes locais, né, em diferentes computadores, e nem todo mundo, por exemplo, tem acesso ao software, né? O Iramutec tem essa vantagem que todo mundo pode ter o software no seu próprio computador, e isso vai, né, espero que não mude, mas até então é gratuito e tal, e a pessoa pode continuar tendo acesso. Dos outros, eu já fico um pouco na dúvida, talvez possa ter que concentrar muito trabalho numa pessoa só, vamos supor, só o fulano tem acesso a esse software pago, caro, e talvez essa pessoa concentre muito trabalho, não sei. Se a pessoa for ficar responsável por isso, né, e se concordar, ok, mas talvez sobrecarregue alguém. Não sei, com o Iramutec, eu acho que se for usar um software, né, que eu acho que nem sempre é útil usar um software, mas se for usar, talvez tenha essa vantagem de, depois que todo mundo conseguir usar, né, entender e tal, que vai usar, poder olhar também, dar a sua opinião, não ficar também tão dependente, que às vezes a gente tem que confiar em tudo que aquela pessoa só está falando. Tipo, é a única pessoa que entende e tal do software X, e aí só essa pessoa que vai fazer, vai refazer e tal. Não sei, mas eu concordo plenamente que, assim, para algumas coisas, a boa e velha nossa análise, assim, ainda é melhor. Assim. Bom, tudo bem. Era só esse comentário. Eu queria só dar uma opinião, assim, agora que você falou dos métodos, dos softwares se complementarem, eu estou pensando aqui na minha tese, né, de doutoramento, que eu também usei as histórias de vida. Se eu fosse usar, por exemplo, o Iramutec e o MaxQDA, eu faria primeiro o Iramutec para descobrir em questão das palavras, quais palavras estão associadas, e utilizaria o MaxQDA para entender o que a pessoa quer dizer quando ela diz essa palavra. E aí buscar todo esse contexto. E aí eu estou aqui, a gente está falando, eu abri aqui o leitor do MaxQDA, não sei se faz sentido partilhar minha tela para mostrar um pouquinho como é e que tipos de análise que ele permite fazer depois só com o arquivo. Deixa eu ver aqui como é que eu partilhar até aqui. Eu não sei se conseguem ver a minha tela. Ainda não. Por enquanto ainda está tudo preto. Agora sim. Agora. Ok. Então, aqui é basicamente a interface do MaxQDA. Aqui a gente tem os documentos. Aqui a gente tem a entrevista, não é, que eu fiz, a história de vida. E aí você basicamente vem aqui, codifica, e aqui tem todos os códigos. E aqui, aqui você controla as variáveis, os códigos, você faz a gestão dos códigos. E aqui tem a aba de análises, e aqui tem uma outra aba também que você consegue ver os códigos, enfim, ver os códigos de acordo com os segmentos, de acordo com os códigos. Mas, por exemplo, aqui você consegue nessa análise, que é uma das poucas que ele libera com o software sem ter licença, né? Você consegue colocar aqui, eu até estava brincando aqui enquanto vocês falavam, consegue colocar aqui um termo, consegue colocar vários termos até, e aí você pode colocar esse termo ou então esse termo e esse, aqui tem outras configurações que você pode fazer, e aí ele te dá aqui todos os segmentos que você tem, que ele fala que ele usa esse termo. E aqui em qual documento está,
Se você tiver histórias de vida, entrevistas, material de mídia, também você pode separar o tipo de documento, e aí que depois também eles deixam fazer pesquisas aqui dentro. Então, nesse sentido, foi bem interessante, me ajudou bastante. E ele aqui não tem essa função ativada, mas ele também tem uma função que se chama Max Dictio, que aí você consegue também pesquisar a palavra, e aí ele abre como se fosse assim um gráfico de árvore, né? Ele coloca a palavra lá em cima e coloca todas as palavras que vêm depois. Então, por exemplo, para isso, verbos é muito interessante. Eu migrei porque... Aí você coloca eu migrei porque... Ou então faz essa combinação de palavras e ele abre todas as possibilidades que foram citadas para esse início de frase ou esse trecho de frase. Então, é bem interessante. E é como a Carla falou, eu acho bem intuitivo. A licença é um pouco cara, mas, enfim, acho que vale a pena pensar, se vocês puderem, pensando em usar software, né, como a Júlia falou, às vezes também tem que também ponderar se vale a pena, mas, enfim, é isso, tem a vantagem de poder ver os dados depois. Isso, para mim, fez uma enorme diferença. Por exemplo, agora eu estou tendo que revisitar esses dados, revisitar as minhas codificações, e não seria possível se não tivesse no MaxQDA, né? Como falaram que no InVivo não dá para fazer isso, então foi uma vantagem ter usado esse software. Eu posso comentar um pouquinho uma coisa? Eu fiz umas anotações de falas aqui e eu concordo totalmente com a Kitty, assim, eu acho que depende sempre do objetivo da pesquisa, sempre das características da pesquisa, a gente vai escolher o método de análise sempre em função dessas características, então em algumas pesquisas realmente não vai fazer sentido o uso do Iramutec, e, enfim, ou seria alguma coisa mais complementar, ou uma primeira fase mais exploratória, para depois a gente fazer uma análise mesmo mais profunda, porque, de fato, muitas coisas podem se perder. Eu acho que uma coisa que vale a pena pensar é sempre ter o cuidado de manter o banco original, assim, eu sempre deixo salvo, assim, tá aqui como me chegou, aí eu vou depois salvo, bom, aqui eu estou salvando, tirando asterisco, tirando aspas, fazendo essas modificações, e o programa, ele tem essa possibilidade também de resgatar o contexto, então, eu vou saber, assim, corpão, faz total sentido que para muitas pesquisas essa diferença seja importante, e a gente consegue resgatar isso, né, mantendo o nosso corpus original. Então, acho que são alguns cuidados que a gente também pode tomar para ter ali aquele material puro, e depois a gente vai fazendo, porque de fato, às vezes a gente vai mudando muito. Tipo, o banco português, assim, dos filmes, assim, das sinopses, eu precisei mudar bastante, assim, porque tinha muito, enfim, refiro-me, realizou-se, e eu tinha que mudar sempre, se realizou, enfim, porque o programa não lê essa flexão, né? O programa não vai ler, então eu preciso mudar. Então, acaba que fica bem diferente o resultado, assim, o corpus depois dessa limpeza, desse tratamento. Mas, enfim, uma outra coisa que eu queria comentar é que eu super estou disponível, caso seja interessante fazer um segundo momento para a gente pensar numa coisa mais prática de como fazer, porque talvez eu tenha passado essa impressão, mas não é difícil, assim, dá para mexer, Carla, assim, é simples, depois que você monta o corpus, fica legal, assim, por exemplo, a Júlia me deu algumas dicas sobre esse mexer no dicionário, eu nunca tinha feito algumas mudanças assim, como ela me disse assim, você pode colocar advérbio, preposição como zero, assim, para que o programa não leia não dê importância, como se fosse assim, a uma preposição e dê mais destaque a outras formas ativas. Isso melhorou o percentual de aproveitamento, isso melhorou a forma como as classes apareciam ali. Então, eu acho que testar junto e fazendo essas trocas, assim, de um momento como esse ajuda muito e não é difícil. É mais, assim, chato mesmo, a palavra boa, de montar, demora, assim, mas você pode ir fazendo outras coisas enquanto monta, enfim, uma hora termina, mas
Mas eu super estou disponível para esse segundo momento, se a gente quiser mesmo fazer, se as pessoas tiverem interesse, de pensar uma parte mais prática, tipo uma oficina, Iramutec, alguma coisa assim. E aí, nesse sentido, existem ainda duas outras análises que eu não mostrei, assim, né? Tem análise de similitude, análise fatorial. A Alice comentou sobre essa variável que nós inserimos juntas, que é a experiência migratória, naquele banco, né? Sobre a história de Portugal, história de Moçambique, se a pessoa tinha alguma experiência migratória, sim, não, e se isso de alguma forma interferia nas palavras que ela utilizava. E a gente viu, assim, por exemplo, pessoas portuguesas que nunca tiveram experiência migratória usavam mais determinadas palavras que outras. Assim, dá para fazer esses cruzamentos, assim. Eu não trouxe tudo porque acabou ficando muito grande. Eu tentei deixar em 30 slides para manter 30 minutos e vocês não cansarem, mas eu acho que dá, assim, para a gente pensar em um outro momento e desenvolver um pouco mais tudo isso. Mas é isso, muito obrigada pelas trocas todas. Obrigada, Luísa. Eu concordo totalmente. Eu acho que pode ser útil para algumas análises quando temos, de facto, muito material. Eu estava a pensar, quando foi do meu doutoramento, eu utilizei o Ano Vivo, e acabei por não usar nenhuma parte das potencialidades do software, porque o tempo não permitiu fazê-lo, não é? E o Ano Vivo permitiu-me organizar os dados, porque eram muitos dados, organizar a informação e categorizar, mas depois muita da análise mais de cruzamento de algumas informações, de algumas categorias, foi feita muito à mão, não é? E eu acho que se calhar nestas entrevistas que vamos fazer no projeto vai haver a necessidade de uma leitura dos dados mais aprofundada. Eventualmente, não sei como é que aqui depois vai pensar nisso, mas a análise de discurso parece-me bastante interessante, mesmo que se cruze com uma análise inicial, com o recurso a software. Mas depende muito, de facto, do tipo de dados que temos. E no caso destas sinopses, não estava a ver outra forma de facto termos uma visão global daquilo que foi o cinema financiado nesse período, embora o caminho a seguir em termos de análise tem que ser um caminho depois mais focado naquilo que realmente são os filmes que queremos estudar e analisar. Muito obrigada, Luísa, gostei muito e tenho muito interesse, à semelhança aqui do que diz a Patrícia, numa oficina para aprender a trabalhar com o Iramutec. Eu não pus a mão no ar porque eu encontro todos os símbolos menos esse. Desculpem. Isto é realmente um computador de pessoa mal educada, porque só não representei essa mão. Mas queria também agradecer à Luísa a apresentação e à Júlia. Eu comecei logo assim a lançar mas isso é o meu feitio ansioso, não tem a ver com não ter gostado ou não ter achado pertinente ou não querer usar. Eu estou disponível e interessada em aprender. Eu tento logo ver, e aqui para o nosso projeto, como é que nós fazemos, e depois nunca mais acabam as perguntas, mas é porque me entusiasmei, senão nem havia perguntas, não é? E muito obrigada, foi muito claro realmente e muito, como é que se diz, inspirador, não é? Para trabalhos futuros, acho que fiquei a perceber que pode ser usado em muitas situações, este programa. Era só isso. Oi, olá, eu só queria dizer que obrigada, Luísa, de novo, por todo mundo. Acho que as contribuições foram muito ricas. Eu acho que, pensando de forma prática, agora que a gente tem uma ideia global do que o software faz, de quais são as possibilidades, o próximo passo é realmente
de repente listar quais perguntas a gente quer responder, não é? Nas determinadas tarefas, por exemplo, nas histórias de vida, quais perguntas a gente quer responder e como e se o software pode nos ajudar a fazer isso de forma mais rápida ou mais eficiente. Mas eu acho que esse seminário foi bastante importante para a gente ter uma ideia, porque senão a gente nem saberia, né? Talvez o Iramutec pode nos ser útil nisso ou naquilo. Então, acho que foi bem importante esse encontro para a gente ter uma ideia global, porque eu realmente nunca tinha trabalhado, só tinha ouvido falar do Iramutec, nunca tinha trabalhado com o Iramutec. E eu acho que vai ser importante numa fase posterior, quando, por exemplo, as entrevistas, a gente já tiver um conteúdo das entrevistas, ou a gente já tiver numa fase da T2, agora que está nessa parte de catalogação de mídias alternativas, quando a gente já tiver feito uma seleção prévia, entender se as perguntas que a gente tem para responder, o Iramutec pode resolver de forma mais prática e rápida. Então, só agradecer mesmo, obrigada, e é isso. Não sei se alguém tem mais A alguma Jéssica, coisa para adicionar. O Jacob está aqui, ok? sim, estou aqui. Acompanhei de facto e a ferramenta de fato é nova para mim. Deu para perceber que de facto com essa ferramenta podemos fazer muita coisa e pode nos ajudar muito na análise dos dados que vamos recolher. E acho que resta também familiarizar um pouco com esta ferramenta, entrando no tutorial e começarmos a trabalhar no que for possível. E agradecer também esta partilha que foi feita aqui. Mais um elemento de aprendizado e começamos a enquadrar com esta ferramenta naquilo que nós precisamos trabalhar nessa nossa linha de pesquisa. São essas palavras apenas que eu tinha a dizer. Obrigada, Jacob. A gente está chegando aqui em quase 2 horas de seminário. Eu não sei se mais alguém tem alguma coisa a adicionar. Eu ia pedir só que todo mundo fizesse cara de feliz, apesar de que a maioria das pessoas está cansada. Eu imagino nesse final de dia, só para a gente tirar um print aqui, fazer um registro desse encontro, para depois eu colocar no site. Kit está ali arrumando o cabelo, só para fazer um print desse encontro. Eu vou contar até 3 e vou tirar uma foto aqui nossa, ok? Então, 1, 2, 3. Ok, acho que consegui, pronto. E é isso. Em termos de comunicação, depois eu vou escrever uma pequena nota para as redes sociais e para o site, falando um pouquinho do que a gente fez aqui. Eu gravei a sessão também e depois posso colocar as partes mais importantes, ou pelo menos a apresentação inicial e as partes mais importantes da discussão no nosso canal do YouTube, disponibilizo o link para todos vocês. E também para, de repente, alguém da equipe que não pode estar aqui presente, mas que pode ter interesse em ver isso depois. E acho que é isso. Não sei se alguém tem mais alguma coisa a adicionar. Doutora Rosa. Olá, só queria agradecer a todas as pessoas que participaram e, sobretudo, à Luísa pela sua excelente apresentação e às pessoas que também colaboraram com ela, que sei que foram várias, com quem ela teve em diálogo e também a todas as pessoas que participaram com as suas questões e que enriqueceram muito este seminário. Nós vamos ter uma reunião do projeto no início de janeiro, ainda não sabemos em que dia, e uma das coisas que nós queremos fazer nessa reunião é o plano de atividades para o ano 2023, e acho que estes 2 seminários que tivemos mostram-nos que de facto vale a pena nós fazermos estas sessões que a gente chama de seminário interno com a equipa, para aprendermos uns com os outros
e debatermos, e portanto decididamente é algo que nós queremos manter com alguma regularidade, sei lá, nem que seja uma por mês. Acho que seria uma boa forma também de termos um contacto regular e irmos trocando ideias, para além de depois, porque depois cada um de nós está focado mais numa tarefa ou noutra, mas estes assuntos são assuntos que nos importam a todos e que nos poderão ajudar não só nesta investigação que fazemos no âmbito deste projeto, mas outros. E, portanto, foi muito bom. Agradeço, portanto, mais uma vez a todos e a todas, e para as pessoas do projeto lembro que a necessidade de entregar um relatório de atividades, e a todas as pessoas eu desejo uma boa época festiva, bom ano novo, e pronto, espero reencontrar-vos a todos com ótima saúde no próximo ano. Obrigada então, bom final de tarde para todo mundo, boas festas aqui, eu não vou ver mais. Obrigada, boas Nos festas. falamos. Tchau, boas festas. Boas festas, Feliz Natal! Feliz Natal. Obrigado, Muito igualmente. obrigada. Tchau.